A União Europeia e o Canadá anunciaram uma leva de retaliações às tarifas impostas por Donald Trump, especialmente as que se referem a metais, aço e alumínio. O presidente americano voltou a dizer que tem pouquíssima flexibilidade nas medidas que ele está impondo. Reportagem de Pedro Teixeira. Como resposta, os canadenses taxaram em 25% não só as importações dos metais, mas também itens de consumo, como computadores e artigos esportivos. A medida vai impactar cerca de 20 bilhões de dólares em produtos americanos e passa a valer já nesta quinta. Do lado europeu, serão tributados mais de 28 bilhões de dólares em bens americanos. Isso será feito em 2 etapas. A primeira passa a valer no começo de abril e atinge itens como uísque, motos e embarcações americanas, que serão tarifadas em 50% pelo bloco. A segunda parte só começa no dia 13 de abril e atingiria 18 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. A lista de recursos incluídos ainda não está completa e será divulgada nas próximas semanas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou que segue disposta a negociar e que as taxas não são interessantes para nenhum dos lados. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake, prices up. Nobody needs that. On both sides, neither in the European Union nor in the United States. As reações da Europa e do Canadá irritaram Trump, que promete uma resposta. So whatever they charge us, we're charging them. Nobody can complain about that. Whatever it is, it doesn't even matter what it is. If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them. O governo brasileiro, por sua vez, classificou o tarifaço como injustificável e equivocado, mas ainda aposta no diálogo para reverter a situação. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acelerou a votação de um projeto que permite o governo retalhar países ou blocos que imponham medidas comerciais contra o Brasil. Mesmo assim, o Planalto vê tarifas aos americanos apenas como a última opção na mesa de negociações. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora, nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa. Nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico. E, de fato, os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes. O Brasil é o segundo maior exportador de aço aos Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. O setor siderúrgico sofrerá com perdas de $1 bilhão em exportações neste ano, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pessoal, tem um bocado para a gente falar a respeito aqui, principalmente o cenário global e o cenário brasileiro. Vamos trazer antes para vocês, para esquentar a nossa conversa, uma pesquisa feita pela CNN Internacional. Ela foi divulgada hoje e indica que uma maioria nos Estados Unidos, as pessoas entrevistadas, essa maioria estaria insatisfeita com a forma como Trump vem administrando a economia. Esse mesmo levantamento indagou a eleitores como estão avaliando o trabalho de Donald Trump. Confira. 45% dos entrevistados aprovam a forma como Trump está lidando com o seu trabalho na condição de presidente. Já 54% desaprovam o trabalho dele à frente da Casa Branca. Questionados sobre a condução da economia, 44% disseram aprovar o trabalho de Trump, enquanto 56% desaprovam. É a maior desaprovação desde o seu primeiro mandato. De 2017 a 2020, Trump sempre teve um índice de aprovação superior em relação àqueles que não concordavam com suas decisões econômicas. A desaprovação atual de 56% é 11 pontos percentuais maior do que no seu pior momento em março de 2018. Da mesma forma, a aprovação atual de 44% nunca foi tão baixa. Welber, como é que você responderia essa entrevista, Welber? Você aprova ou desaprova o que o Trump está fazendo?
Não, o que o Trump está fazendo não tem sentido nenhum, principalmente pela insegurança que causa no comércio internacional e até para investimento nos Estados Unidos. A reação da Bolsa dos Estados Unidos na semana passada demonstrou isso. E vai ser mais claro na medida que essas tarifas forem aplicadas e você tiver impactos inflacionários nos Estados Unidos. É bom lembrar que tarifas uniformes, como estão sendo aplicadas, sem diferenciar, por exemplo, os tipos de aço, inclusive aço que os Estados Unidos não produz, vai necessariamente levar a um repasse de preço e a população vai sentir o impacto inflacionário. Welber, só aproveitando, é uma pergunta para você completar. Em que ponto estamos dessa guerra comercial? Ela está completamente deflagrada, está escapando do controle, ou estamos ainda naquele estágio de alguns dias atrás, umas 2 semanas atrás? Não, isso aí, a conversa não vai ser para valer. Não, bom, muita gente esperava que o Trump revogasse as medidas contra o México e o Canadá no último momento, e ele não fez isso. O que ele fez foi criar exceções para o setor automotivo e para alguns outros setores que fizeram um lobby grande no governo americano. Mas medidas foram colocadas pelos 2 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, o México e o Canadá. Isso vem afetando muito a economia canadense. Em alguns casos, por exemplo, o Canadá reagiu, mas reagiu de uma forma muito inteligente. O Canadá, inclusive, em alguns casos, colocou imposto de exportação, porque isso justamente vai provocar uma elevação de preços muito próxima no mercado norte-americano. A China fez a mesma coisa. A China adotou retaliações, mas adotou retaliações pontuais, inclusive contra produtos que exporta para os Estados Unidos. E a Europa, mesmo adotando a retaliação, reafirmou hoje que está aberta a negociação, que não quer avançar em mais retaliação. Então, todos estão esperando um momento de negociação, como aconteceu em 2017. Há uma expectativa que possa haver criação de exceções, que possa haver criação de cotas, como aconteceu no primeiro governo Trump. Chris, aí um pouco a visão que vocês têm na Eurásia em escala mais abrangente, em escala global, digamos assim. Estamos diante de uma escala ou de uma escalada da guerra comercial que promete fugir ao controle dos seus atores, ou o que a gente continua vendo é uma coreografia em torno de obter melhores posições de negociação? A gente está no campo, William, acreditamos na Eurásia que estamos numa escalada de uma guerra comercial mais ampla. Se a gente olha a tarifa mediana que os Estados Unidos aplica sobre todos os produtos importados para a economia americana está ao redor de 4%. Achamos que essa tarifa deve subir para casa de 13% se você adiciona a nossa expectativa de tarifas na Europa, na China, globalmente. Esse é um nível de tarifas medianas ponderadas que não esteve tão alto desde a década de 40. Então, no fundo, é um tarifaço que vai bem além do que a gente viu no primeiro mandato. Porque a gente vê o Donald Trump, primeiro, ele acredita mais piamente que é uma ferramenta de trazer empregos para a economia americana. Ele muito mais convicto das suas ideias, menos manejado pela sua própria equipe. Ele precisa de dinheiro para poder financiar a redução de impostos, então tem um driver fiscal, arrecadatório atrás disso, que não estava no primeiro mandato. E ele tem muita pressa de fazer isso de uma forma muito mais rápida e mais rápida do que no primeiro mandato. Então a gente acredita que a soma do que está motivando o presidente diferente e reações de outros países deve levar a um equilíbrio de crescimento econômico global menor, né, por causa disso. Menor, ou seja, um impacto sobre o crescimento global. Thaís, vamos puxando agora para o nosso lado. Qual é... Você ouviu, Thaís? Não sei se você ouviu. Ouvi. Tá. Vamos puxando um pouco para o nosso lado. O que já se antecipa desse tarifaço para o Brasil? William, os economistas hoje estão numa dificuldade de tentar calcular o quanto esse impacto que vai acontecer nos Estados Unidos será exportado para o resto do mundo. Uma inflação maior nos Estados Unidos, o quanto ela chega, por exemplo, via câmbio dos outros países, ou mesmo via encarecimento dos próprios produtos no comércio internacional. Como é uma coisa inédita, com a configuração do comércio internacional como está muito difícil de ter essa compreensão. O Brasil
Brasil hoje está com uma configuração diferente. A gente olha para o que está acontecendo, por exemplo, com a volta do investidor estrangeiro para o mercado financeiro no Brasil. Nós estamos com um atrativo de uma taxa de juros, que é a maior taxa de juro real do mundo. Portanto, enquanto o capital está aí perdido, ele vem passar uns dias aqui, um período aqui, e consegue alguma rentabilidade. Ao mesmo tempo, isso tem segurado talvez um pouco o dólar de um preço de risco mais alto, mas quanto isso é durável e quando esse impacto vai chegar? O Samuel Pessoa, que esteve conosco ontem, ele tem essa visão de que será os efeitos nos Estados Unidos, eles vão ser também um efeito de exportação de inflação para o resto do mundo. E em que medida para cada país? Então, hoje está difícil fazer essa conta para crescimento, para inflação e para o comportamento dos preços em geral na economia internacional. Eu queria, o Caio e o Daniel, a gente começar a ver como é que está sendo a avaliação política no governo brasileiro do que está acontecendo, mas eu queria dar mais uma oportunidade ao Weber de explorar exatamente esse último ponto da Thaís, Weber. Em que sentido o impacto vem pelos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, em termos de inflação? O que você antecipa? Bom, nós temos vários impactos que têm que ser analisados. A grande questão é até quando essas medidas vão se estender ou como vão se estender mais. Por exemplo, a partir de 1º de abril, o governo americano vai soltar os relatórios sobre reciprocidade, dizendo quais são os países que discriminam os Estados Unidos em relação a não só a barreiras tarifárias, mas barreiras não tarifárias, para os quais os Estados Unidos vai propor negociações bilaterais. Os Estados Unidos também, semana passada, abriram investigação sobre importação de madeira, que afeta o Brasil, e importação de cobre, que também afeta o Brasil. Então, outros produtos podem ser afetados no plano mundial, e a grande verdade é que isso causa não apenas uma instabilidade na cadeia produtiva, mas causa, inclusive, desvio de comércio. Então, tem mais um risco para a indústria brasileira, que é o produto que não é comprado mais pelos Estados Unidos, o que diminuiu a exportação para os Estados Unidos. Ele tem uma sobreoferta no mundo e você tem práticas de dumping em mercados emergentes, como é o caso do mercado brasileiro. Daniel, agora vamos lá. O ministro Fernando Haddad, no trecho que nós mostramos dele falando na reportagem do Pedro, sugere uma aliança, deixa eu falar assim, entre o setor privado brasileiro com seus contatos nos Estados Unidos, que, digamos, na visão do ministro Fernando Haddad, são argumentos racionais que deveriam ser, digamos, ouvidos pelo governo americano. Quanto que o governo brasileiro realmente confia que esses argumentos racionais coloquem o Brasil numa posição de excepcionalidade em relação ao que o Trump está fazendo? Porque se você for analisar friamente, de fato são bons argumentos. O que o setor de aço tem para argumentar? São basicamente 3 empresas brasileiras, ou 3 multinacionais, mas com presença aqui no Brasil, e uma delas brasileira de fato, a CSN, mas que basicamente exportam aço mais rudimentar, semi-acabado, para um processamento nos Estados Unidos pelas siderúrgicas americanas. Elas não vendem direto para o consumidor final, que é a fabricante de automóvel, a construção civil, a torre de transmissão de energia. Então, a indústria siderúrgica americana pode ser aliada da indústria siderúrgica brasileira nessa negociação sobre tarifas. E assim por diante, você tem a mesma coisa em vários setores. Agora, tem um lado também que é ter armas para reagir se for o caso. O Barral foi secretário de Comércio Exterior, talvez na grande lição que a gente teve, que foi na Guerra do Algodão, quando a gente teve o direito reconhecido pela OMC de retaliar os Estados Unidos de 800 milhões de dólares. Agora, como a OMC não está funcionando, a gente também não tem armamentos. A grande notícia de hoje nesse campo não veio nem do governo, veio do parlamento, porque o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acertou a votação na terça-feira que vem daquele projeto de lei que autoriza o governo a retaliar países ou blocos econômicos, no caso a União Europeia, que imponham restrições protecionistas a produtos brasileiros. Esse projeto está lá guardadinho, relatora é a Tereza Cristina, senadora, ex-ministra da Agricultura. O projeto vai para votação na terça-feira que vem. Se passar, aí o governo brasileiro tem alguma munição para, em último caso, retaliar. O que o governo brasileiro vai fazer?
Acho que o governo brasileiro vai esperar, vai negociar, vai fazer o que está fazendo, né? Abrindo o canal de interlocução via Geraldo Alckmin. A memória, né, o histórico de 2018 é muito presente nas conversas, né, quando a gente fala com o governo brasileiro. Em 2018, eu tenho as datas, 8 de março de 2018, governo Temer, Trump tarifou. 29 de agosto, 5 meses depois, flexibilizou depois de muita negociação nesse meio tempo, né? E tem o segundo caso, que é em dezembro de 2019, que daí o Trump já era o governo Bolsonaro, o Trump queria retomar, e aí nem foi preciso pôr no papel, né, publicar essa decisão, porque daí houve uma operação política e o próprio Bolsonaro anunciou o recuo da Casa Branca em relação a isso. Mas principalmente o histórico do governo Temer, que foi de negociação, paciência, no linguajar popular, não entrar na pilha, né? Não vamos entrar na pilha do Trump, esperar sair a fumaça, a espuma, sentar e negociar, que é o que eles estão fazendo. Paciência e aguardar. Em 2018, com o Temer, vamos supor, 2 governos à direita, acabou tendo sucesso. 5 meses depois. A tarifa agora acabou de entrar e ser implementada.